Olá, queridos, estamos outra vez com vocês. Este é o canal Intimidade com Deus e eu convido você a se inscrever nele e nos ajudar propagando a palavra de Deus. É muito bom contar com você nos acompanhando. Eu sou o pastor Jeconias Dantas, Lisboa, da Igreja Batista de Lago da Paz, em Recife, e a palavra de hoje é reconhecendo a voz de Deus. É quando você ouve o Senhor e reconhece a sua voz, e conhece quando Ele fala. Muitas vezes a gente ouve o Senhor falando e não reconhece a sua voz. É preciso reconhecer a voz de Deus. O texto está em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Eu vou ler o texto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, a palavra de Deus diz, Deus deu essa ordem ao homem para que não usasse, não comesse daquela árvore que ele havia organizado e ordenado ao homem. Na reflexão de hoje, trataremos acerca de reconhecer ou conhecer a voz de Deus. Muitas vezes escutamos e não chegamos a reconhecer que é Ele que está falando conosco. E por não reconhecer, perdemos muitas vezes muitas coisas que Deus deseja nos dar. Aquilo que o Senhor está requerendo de cada um de nós, não entendemos. Quando Ele requer, quando Ele dá uma ordem, quando Ele exige, é preciso reconhecer a sua voz. Reconhecer a voz dEle é ter comunhão com Ele, é viver dentro dos padrões da sua palavra, dos conceitos dEle. Reconhecer a voz de Deus é andar afinado com Ele, como servo, amigo, sabendo o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele fala. Muitas vezes ouvir a sua voz e receber sua exortação é estar pronto para consertar a vida e repensar nas atitudes e obedecer às suas ordens. Tentaremos lembrar de 4 homens que ouviram a voz de Deus. Vou citar 4 homens, são eles Adão, Moisés, Abraão e Samuel. De cada um deles vou dar um toquezinho para que você lembre. Eles ouviram e reconheceram a voz de Deus. Deus colocou Adão e Eva no paraíso, no jardim, Ele mesmo formara. E a eles foi dado a ordem de cuidar do jardim, onde eles se encontravam, para que no momento do acerto eles prestassem contas. E o Senhor, na viração do dia, estava ali para conversar com eles. Esse encontro de Deus com Adão era um encontro tão sério, tão certo, tão espetacular, que nos nossos acampamentos estabelecemos o momento que é a hora, o momento da viração do dia. Quando Deus descia, falava com ele e conversava com ele. Conversar com o Senhor é ter intimidade, porque Ele nos conhece e, por sermos conhecidos dEle, está escrito em Gênesis 2, 15 a 17, e tomou o Senhor, Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar. A escritura que eu falei nisso. E ordenou que ele comesse dos frutos, menos daquela árvore que estava no meio do jardim. Que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta não comerás, porque certamente ao comer dela você vai morrer. Foi isso que aconteceu. Eva comeu do fruto, deu para Adão, e Adão comeu, e por comer daquele fruto foi expulso do paraíso. A Moisés, o Senhor chama a atenção do seu servo numa sarça que ardia e não se consumia. Eu às vezes fico pensando, se olhar para uma árvore dessa aqui, ela está pegando fogo, mas ela não se consome, ela não se acaba, não queima, não seca. Assim estava a sarça. E Deus mostra a Moisés
E Moisés olhou para aquela visão, aquela coisa acontecendo, ele disse, eu vou ver o que é isso. Tomou a decisão, eu vou ver o que é isso. E foi. E esteve diante do Senhor. Deus fala com o seu povo de várias maneiras, numa palavra, num sonho, numa mensagem, ou de qualquer outra forma, até numa árvore queimando sem se consumir. A Bíblia diz, Êxodo 7:16, e lhes dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti dizendo, deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Falando a Faraó, sendo claramente a ele. Deus falando com Moisés dessa maneira. Como é que ele tem falado contigo? Como é que Deus tem falado com você? Abraão. A Bíblia diz, então o Senhor levou ele fora, levou Abraão fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se tu podes contar. E disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto por justiça, deu a ele como justiça. Meus amados, Deus conversa com o seu servo, mostrando-lhe que seria o resultado de crer na sua própria promessa. Abraão reconhece a voz de Deus e recebe a bênção sobre sua vida. Nosso pai, nosso patriarca, foi abençoado pelo Senhor, reconhecendo a sua voz. Agora vem Samuel. É preciso entender quando Deus fala conosco. Naquele tempo era a palavra de suma importância, e Deus estava chamando Samuel, instituindo como um novo profeta sobre o povo. A palavra nos diz, eu estava falando, chamando a atenção dele, mas ele não estava entendendo ainda. A palavra diz assim, e o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, seus olhos já começavam a escurecer, pois não podia ver. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou em seu lugar, e veio outra vez a palavra do Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Queridos, como é que nós vamos responder ao Senhor? Como temos respondido a Ele quando Ele nos fala? Como Ele tem falado conosco e o que temos dito a Ele? Como tem sido a nossa conversação com o Senhor no momento que Ele fala conosco? Fala, Senhor, disse Samuel, porque o teu servo ouve. Que Ele nos ajude a reconhecer a sua voz, a entender a voz quando Ele fala conosco. Que Ele nos ajude a ouvi-lo e obedecê-lo. Que Ele esteja sobre nossas vidas. Amanhã estaremos de volta aqui com outra meditação, com outra reflexão da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. O nome do Senhor esteja sobre a tua vida. Tenha um tempo de paz no nome do Senhor. Amigo, pega a nossa mensagem, transmite aos outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.